Olá, você sabia que um desvio de 316 milhões de reais significa mais de 2 milhões de vacinas H1N1, 15.800 ambulâncias ou ainda 316 quilômetros de linhas de metrô? Este é só um exemplo do que a corrupção toma do cidadão. Do ponto de vista social, penaliza os pobres, impedindo uma melhora de vida digna e justa. Do ponto de vista econômico, faz despencar o PIB e a posição que ocupamos na economia mundial. Do ponto de vista ético, deteriora o convívio social por colocar em prática posturas e condutas condenáveis. Estamos vivendo este tempo e os exemplos que nos chegam de cima contaminam a parte honesta da sociedade. Há um descrédito em agentes públicos, partidos e instituições. E tudo piora graças à sensação de que os políticos corruptos não demonstram o menor sentimento de culpa. É uma bola de neve. A esse estado geral de coisas, juntam-se os pequenos pecados nossos de cada dia. E ficamos com a impressão de que tudo e todos estão corrompidos. A corrupção é o tema do Bom para Todos que começa agora. Uma certa naturalização do burlar as regras do jeitinho brasileiro, né? Então, que vai fazer com que, eventualmente, o brasileiro seja mais flexível em relação a isso. Eu acho que a corrupção é igual. O povo merece o que está aí, porque o povo não sabe escolher. O povo não tem educação, não sabe escolher, aí acontece isso aí. Em Portugal, se o cara desviar 100 mil euros, se calhar todo mundo olha para ele, mas pronto, são só 100 mil euros, não é? Se fôssemos eleger a palavra do ano no Brasil, esta seria com certeza corrupção. A impressão geral é de que estamos atolados num mar de lama de onde não se salva um. É como se fôssemos os campeões do mundo desta prática nefasta. Parece que não se fala em outro assunto. Não importa o veículo, a notícia é corrupção. Ontem foi Antony Garotinho, hoje mais um ex-governador. Henrique Eduardo Alves, preso hoje em Natal, é suspeito de ter recebido mais de 7 milhões de reais em corrupção seriada e lavagem de ativos também de forma autoridade, Friboi, Seara, não sei o quê. Vai passar porque vocês são muito estruturados, né? Agora vai custar, vocês vão perder uma grana nessa Pô, já está perdendo. Quem deve cuidar da gente é quem está roubando mais a gente e a gente que está se ferrando, que é trabalhador. Corromper ou ser corrompido não é papel só deste ou daquele partido. Não tem ninguém maravilhoso, tá todo mundo sujo de lama. Essa é a verdade. E muito menos prática exclusiva de políticos. Não é só o governo. O brasileiro, ele é assim, ele quer ter vantagem. O CD pirata que você está comprando, eu acho que você já está contribuindo para a corrupção. E não é de hoje que a corrupção corre solta no Brasil. O negócio tem uma proporção tão gigante que a gente não sabe nem onde começa e nem quando termina. Isso está na nossa cultura, já desde a nossa descoberta, vem desde a época dos portugueses. O brasileiro parece que aceitou o rótulo de mais corrupto do mundo, mesmo sabendo que a corrupção não existe só no país. A corrupção existe em toda a parte do mundo. No meu país também não é diferente. Um ex-primeiro-ministro está preso. Se você analisar os escandinavos, tem ministro que se demite porque usou o cartão de crédito público por R$4. Em Portugal, se o cara desviar 100 mil euros, se calhar todo mundo olha para ele, mas pronto, são só 100 mil euros, né? A minha sensação, na verdade, assim, às vezes chega a ser de desespero, dá aquele desânimo, né? Falo, nossa, mas todos... Quem vai escapar? Eu acho que tem que lavar tudo, dar uma descarga em tudo que é necessário e confio. Eu amo meu Brasil, então tenho que continuar. Qual o antídoto para esse estado de coisas, para essa sensação ruim que contamina a sociedade como um todo, professor? Bom, falar num antídoto, né, é um tanto difícil, né? Mas eu acho que certamente, né, a resposta passa pela educação. E aí eu acho que é importante diferenciar essa pequena corrupção, o jeitinho brasileiro, da grande corrupção. Sim. É claro que se a gente pensar na natureza dos atos, né, é a mesma natureza, né? Quer dizer, você está infringindo regras para obter um benefício próprio, né? Mas eu acho que nós não podemos pensar só
na definição do que é correto ou incorreto, né? Afinal de contas, o mundo não é feito só de duas cores, né? Acho que tem muitas nuances. Então, quando a gente pensa as ações do nosso dia a dia, por exemplo, é claro que a gente, né, a princípio, se pauta pelo que é correto, né? Mas você tem ações que, vamos dizer, pequenas infrações, por exemplo, cujas consequências não são tão prejudiciais a outros seres humanos, tão nefastas, quanto, por exemplo, um grande desvio de verba, né, que implica em você tirar dinheiro da saúde, da educação, etc. Quer dizer, você pode indiretamente estar produzindo, né, a morte de pessoas e assim por diante. Sim. A questão é que essa pequena corrupção do dia a dia, me parece que o principal impacto dela é na educação, né, porque você deixa de passar um bom exemplo para os mais jovens, e aí essa falta de fronteira, né, entre o certo e o errado, ela pode acabar, enfim, contribuindo, né, para uma sociedade que não tem o hábito de respeitar tanto as regras, como é o caso da brasileira, né? Vamos ouvir a voz das ruas. Por que ele está fazendo isso, essa corrupção? Por quê? O Brasil é um país tão bom, pessoas tão gente boa, fazem isso para prejudicar mais? Não estou entendendo. Pois é, para nós está difícil de entender, para um estrangeiro mais complicado ainda, né? Bom, na verdade eu acho que aí também tem duas linhas de resposta, né? Quer dizer, acho que uma está ligada a esse fator da educação que eu vinha comentando, né? Uma tendência a vamos dizer, uma certa naturalização do burlar as regras do jeitinho brasileiro, né? Então, que vai fazer com que, eventualmente, o brasileiro seja mais flexível em relação a isso. Eu me lembro na Alemanha, por exemplo, né, de uma vez ter sido admoestado por uma senhora porque eu estava atravessando a rua fora da faixa. Sim. Né? Então, o fato de atravessar fora da faixa para um alemão, né, é algo, né, que já quase causa absurdo, né? Porque, enfim, as regras estão lá para serem respeitadas. Né? O brasileiro, ele tradicionalmente é mais flexível em relação a isso, daí essa ideia do jeitinho brasileiro. Né? Agora, por outro lado, então vamos dizer, essa é a resposta que tem mais a ver com o caso brasileiro. Mas eu acho que não é só isso, eu acho que tem uma resposta que tem mais a ver com, talvez, vamos dizer, o sistema capitalista como um todo e a cultura do ter como sendo mais importante do que o ser, né, para colocar numa fórmula. Ou seja, valoriza-se de tal maneira a posse de bens materiais, o enriquecimento, quer dizer, as pessoas ricas são de tal maneira valorizadas e enaltecidas, se a gente pegar, por exemplo, as novelas de televisão, né, quer dizer, e de um modo geral, a nossa cultura, as propagandas, enfim, o mundo do futebol, com cifras incríveis, astronômicas, né, que um jogador ganha porque joga um pouco melhor do que o outro, vai ganhar milhões a mais, né, quer dizer, acho que essa valorização, né, dos bens materiais, da posse dos bens materiais, eu acho que faz, quer dizer, é um estímulo a mais, ou talvez o estímulo principal para fazer com que as pessoas não meçam as consequências e aí, vamos dizer, o fim do enriquecimento justifica os meios, por exemplo, pelos quais, né, você vai chegar lá, né? Exato. Não há quem seja a favor da corrupção, a não ser os corruptos. Apontamos o dedo para os políticos, colocamos na conta deles todas as nossas desventuras. É certo que a maioria deles tem mesmo essa responsabilidade, mas e a parte que nos cabe? Que tal uma autocrítica sobre o nosso próprio comportamento? Faça o teste para ver se você já praticou algumas dessas ações que se configuram como corrupção. Furar fila, tentar subornar funcionário público, comprar produtos falsificados, parar em fila dupla, carga e descarga, vaga de idoso e de deficiente. Fugir do trânsito na estrada pelo acostamento. Falsificar carteirinha de estudante. Declarar informações erradas no imposto de renda. Assinar lista de chamada pelo colega. Aceitar troco acima do valor correto. Não assinar a carteira de trabalho da empregada. Deixar de declarar na alfândega compras em viagem internacional. Alguns desses itens que enumeramos podem ser enquadrados no famoso jeitinho brasileiro. E esse jeitinho pode ser chamado de corrupção, professor? Se a gente toma a regra a ferro e fogo, né, a resposta é muito clara. Sim. Isso é certo, isso é errado. Só que a situação, né, o contexto em que uma ação se insere, né, ele tem de ser pesado. A gente não, né, me parece que é muito difícil você agir sem pensar nas consequências que a sua ação vai ter. Né? E aí você vai acabar pesando em função do caso, quer dizer, eventuais consequências muito vantajosas, por exemplo, de um momento em que você
por exemplo, acelera pelo acostamento num momento de trânsito, anda alguns metros a mais ali, um pouco mais rápido, porque você, enfim, tem um compromisso muito importante, né? Então você flexibiliza a regra naquele contexto. Né? Isso é muito diferente, a meu ver, como eu dizia, de você, né, desviar milhões, né, como a gente tem visto nesses escândalos de corrupção, que tem um impacto enorme, né, para a economia do país, para cidadãos, para a sociedade, para cidadãos que vão deixar de ter um remédio no posto de saúde porque o sujeito ali está desviando para comprar joias para a esposa, né, como que a gente está vendo com muita frequência. E outros tantos exemplos possíveis. Né? Pois é. No próximo bloco, um pouco mais da nossa forma de lidar com esse desastre chamado corrupção. O pessoal que quer tomar vantagem absolutamente tudo, tudo, é tudo. É na loja, um cara que recebe dinheiro não devolve o troco, é gente que fura a fila, que não tem respeito com nada e com ninguém. Isso tudo aí faz parte da cultura brasileira. Somos exagerados e temos uma tendência à generalização. Se o país é corrupto, é o mais corrupto do mundo. Se os políticos são corruptos, já achamos que são todos iguais. Não tem um que preste. Mas também temos muita facilidade em apontar a corrupção alheia e esquecemos de olhar para os nossos pecados de cada dia. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. A qualidade das imagens é péssima. A propaganda de cigarros na televisão nem é mais permitida. Mas a lei de Gerson continua em vigor. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Há pouco mais de 40 anos, a frase do ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol serve para exemplificar a corrupção nossa de cada dia. Eu, você, vários telespectadores vão se lembrar de situações de um troco errado e deixar passar, achar alguma coisa e não devolver, algumas coisas nesse sentido que faz parte da cultura. Vivemos uma cultura de vários anos na lei de Gerson, de tirar vantagem, dessas coisas. O pessoal que quer tomar vantagem absolutamente tudo, tudo, é tudo. É na loja, um cara que recebe dinheiro não devolve o troco, é gente que fura a fila, que não tem respeito com nada e com ninguém. Isso tudo aí faz parte da cultura brasileira. E quem gosta de levar vantagem em tudo, dá um jeito de estacionar em local proibido. Deixa eu puxar aqui rapidinho aqui, ó. Aqui não pode parar? Não pode. Oferece um cafezinho. Eu sou funcionária pública, eu atendo o cidadão e é como eu te disse, chega gente direto lá, eu te dou um cafezinho, o que eu posso fazer para conseguir o documento que eu preciso? E pode até chegar à tentativa de suborno para levar vantagem no recebimento de uma mercadoria, por exemplo. Eu estava com uma entrega muito urgente, aí o cliente falou se entregasse a dele antes, que era outro cliente, me ofereceu R$100 assim. Entendeu? Mas a gente não pode aceitar porque esse carro é rastreado, tudo, tem todos esses problemas. Mas já ofereceram sim. Isso aí existe mesmo. Isso é corrupção? Claro que é corrupção. Eu acho que é corrupção. Mas, como diz o ditado, muito mais antigo que a lei do Gerson, um erro não justifica outro. E nem dá para generalizar. Eu acho que a gente tem muita gente boa no nosso país. Eu, você, pessoas comuns, como políticos. Aí querer colocar que o que eles fazem é porque começa desde o pequeno, é culpar também só os pequenos. Não justifica o que está sendo feito no nosso país agora, mas eu acho que as pessoas, antes de querer brigar, é começar a pensar nas pequenas coisas que estão fazendo também. Será que não se criou no país aquele comportamento conhecido como criar dificuldades para vender facilidades? Uma burocracia enorme não pode ter nos empurrado para esses atalhos da corrupção no dia a dia? Ou faz parte mesmo do nosso perfil como povo, hein, professor? Quem está numa posição de mais poder, assim como pode se valer, por exemplo, né, de uma corrupção numa obra, num desvio de verbas, etc., pode eventualmente criar empecilhos de uma determinada atividade sobre a qual ele tem, né, o poder de, por exemplo, tomar uma decisão de liberar ou não um certificado, né, um atestado que é necessário, pode criar dificuldades para conseguir, né, esse suborno aí. Então, acho que isso é uma possibilidade. Dos filósofos que se debruçaram sobre o tema da ética, da filosofia moral,
há uma percepção de que você, e pelo menos eu percebo dessa maneira, eu faria um pouco essa síntese, esse balanço, né? Sem você mudar o eixo, digamos assim, da própria existência, da nossa existência, do egoísmo, né, para um olhar que é preocupado com o outro, né, ou seja, porque normalmente a gente chamaria de altruísmo, né, fica muito difícil, a meu ver, mudar o sistema, né? Quer dizer, então acho que tem uma questão aí que não é só de cumprir regras. Sem uma reconsideração mais profunda, né, da existência humana, do nosso, né, do sentido da nossa existência, né, eu acho que fica difícil mudar essa realidade, né? Então acho que essa mudança de foco, né, do eu para o nós, né, eu acho que ela é decisiva. Eu acho que sem essa mudança, que é uma mudança mais profunda, né, que envolve rever o nosso lugar no mundo, né, ainda mais agora que o ser humano, né, se defronta com a possibilidade de uma destruição em larga escala, né, daquele que sempre foi o seu habitat, o planeta Terra, né? Eu acho que sem essa reflexão mais profunda fica muito difícil, de fato, pensar numa mudança, né? Acho que a lei do Gerson vai continuar vigorando se não houver essa mudança mais profunda. E não só no Brasil. Acho que no mundo de um modo geral. Todo. Pergunta do Homero de São Bernardo, enviada pela internet. Por que a lei no Brasil é tão desrespeitada pelos juízes em todos os níveis? Como pode um suspeito de corrupção indicar seus julgadores? Isso é, no mínimo, antiético. Esse é um outro problema que a gente não abordou ainda, né, que é como o Poder Judiciário se comporta. Até que ponto é possível, né, nesse contexto, o Judiciário, com juízes que são extremamente bem remunerados, né, que, portanto, fazem parte de uma certa classe social, etc., ser neutro, né? De novo, acho que a gente não deve fazer uma generalização, né? Acho que tem muita gente séria, competente, buscando, né, o cumprimento das regras, etc., no interior do sistema do Poder Judiciário, né? Mas é um risco que está posto, né, desde também desde há muito tempo atrás, né, como um problema talvez constitutivo do Poder Judiciário, né? Então, e isso se agrava ainda mais quando você, no jogo de forças entre os poderes, prevê essa figura, né, do juiz indicado pelo chefe do executivo, que será aquele que vai julgar o próprio chefe do executivo que o indicou. Então, fica uma situação, mas que, enfim, eu acho que agrava, né, uma tendência que já está posta. Como esse tema tem tomado conta da nossa vida, recebemos uma quantidade muito grande de perguntas e a gente agradece a Ilza Geralda da Costa, Ângela Maria de Oliveira Silva, Gilmar Carvalho, Kiri Cauã, ao Jorge Chiavenato, ao Nicodemos Costa, entre muitos outros. Vamos ver agora quase um desabafo que vem das ruas. Eu acho que a corrupção é igual. O povo merece o que está aí, porque o povo não sabe escolher. O povo não tem educação, não sabe escolher, aí acontece isso aí. E não vai mudar muita coisa. Quando for o ano que vem, vão votar nos mesmos, vai continuar do mesmo jeito. Infelizmente, a política no nosso país é um câncer. Doloroso, né? Nossa, não tem muito o que comentar. É difícil não partilhar, né, esse ânimo negativo, né, esse ânimo pessimista, realmente é difícil não partilhar. O que eu acho é que, como eu coloquei, né, se houver alguma esperança, ela passa por uma transformação profunda nossa, né, enquanto seres humanos, né? Eu acho que, de fato, sem essa transformação, fica difícil acreditar, né, numa melhora para 2018 ou 2022. Quer dizer, não adianta mais pensar em termos de anos eleitorais como sendo aquilo que vai resolver tudo, né? Acho que o problema é bem maior. Mais extenso. Se há um conjunto de pequenas corrupções no qual somos mestres de verdade, é com relação aos carros e motos. Acompanhe algumas das principais espertezas verificadas no trânsito das cidades brasileiras. Tudo para escapar do radar e da multa. Prender no lacre da placa do carro uma fitinha do Senhor do Bonfim, que ao balançar pode dificultar a leitura das letras e dos números de registro dos veículos. Adulterar as letras e números com fita adesiva ou colocar um ímã em cima da placa, tapando parcialmente os números. Usar sistema elétrico que permite ao motorista abrir o porta-malas para erguer as placas ao passar no radar. Clonar placas de ônibus e usar em motos.
Dobrar, raspar ou entortar a placa como se fosse acidentalmente. Colar ou prender um saco plástico, papel, adesivo de multado ou até uma folha sobre a placa. Oferecer uma caixinha para o agente público numa blitz ou este agente público, em uma blitz, solicitar indevida vantagem para o particular. Adulterar a placa do carro é considerada uma infração gravíssima, rende 7 pontos do prontuário e multa de R$ 293,47. Mas parece que não inibe quem usa desse recurso. Qual é o custo para o país, tanto da corrupção de alguns políticos que desviam milhões, quanto da população que tenta driblar as leis, professor? Então, acho que isso o também... custo, quer dizer, não é nem o custo financeiro, mas o custo moral mesmo dessa história toda, né? Eu acho que isso nos leva a repassar algumas questões, né, como do ponto de vista da educação, né, um custo moral muito grande, porque se, enfim, as crianças veem os pais descumprindo as regras, né, vão acabar naturalizando esse comportamento. Do ponto de vista do custo em termos econômicos e tal, eu insistiria numa diferença entre a pequena corrupção e a grande corrupção, ainda que o fenômeno seja o mesmo. Eu acho que as escalas são muito diferentes, né? Agora, esses exemplos, né, que foram dados são interessantes porque nos levam a pensar num outro estereótipo conhecido sobre o brasileiro, né? Que ao mesmo tempo que e que está envolvido na Lei de Gerson, né? Quer dizer, acho que na verdade a Lei de Gerson ela sinaliza duas características do brasileiro, né, nesse estereótipo, evidentemente, que é essa flexibilidade em relação às regras, né, que leva eventualmente a infringi-las, e a criatividade, né? Quer dizer, o brasileiro também é conhecido por ser muito criativo, né? E alguns desses exemplos, para o bem ou para o mal, realmente ilustram a criatividade. Essa da fitinha do Senhor do Bonfim nas placas é realmente... Se não fosse uma infração, seria coisa genial. Algo, Mas, infelizmente, não é a realidade. Exato. Mas acho que, enfim, os custos são muito grandes, né? Isso que a gente comentou e tal, mas... Você é otimista com relação ao futuro do Brasil, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje? Eu acho muito difícil ser otimista, né? O que eu acho é que dá para ser menos pessimista, né? No sentido de enxergar uma luzinha, aquela ideia da luzinha no fim do túnel, né? Quer dizer, eu acho que acreditando, por exemplo, através da educação, né? Eu sou professor, enfim, acredito que a educação tem um papel importante na transformação, nisso de que eu falava, né? Quer dizer, quando eu falo de uma transformação mais profunda, uma transformação, né, de caráter moral, é evidente que ela passa pela educação, né? Então, eu acho que através da educação a gente pode, né, caminhar para essa luzinha no fim do túnel e ver se ela vai aumentando à medida que a gente caminha, né? Que não seja um trem vindo de lá para cá. Exato. Obrigada pela sua presença, professor. Eu que agradeço muito. Obrigado. Acompanhe a programação da TVT, reveja o Bom para Todos, anote dicas, participe pelas redes sociais. Visite a nossa página na internet ou acesse o site tvt.org.br. Políticos neoliberais que pregam o Estado mínimo como se só nele estivessem infiltrados os desonestos, se esquecem de que a corrupção se dá na relação entre agentes privados e agentes estatais. Portanto, esse não é um bom argumento para se desmontar o Estado democrático de direito. Subtrair direitos sociais e trabalhistas não tem reflexo apenas na vida pessoal de cada brasileiro. A sociedade vai sentir na pele, por exemplo, o que diz Rita Biazon, coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Corrupção da Unesp. Segundo ela, mais gente está admitindo o chamado jeitinho brasileiro por conta da difícil situação econômica do país. Quanto mais bens e serviços são tirados da população, maior será o uso de estratégias alternativas para se conseguir o que se quer. Num país de terceiro mundo, com governantes e agentes públicos fazendo fortunas de modo espúrio, fica difícil esperar um comportamento exemplar da população. Talvez devêssemos todos pensar no que disse o filósofo Immanuel Kant no século XVIII. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Pois se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.